Você está vivendo na carne ou no espírito? E o que isso significa? Neste vídeo, vamos entender esta batalha que acontece dentro de nós. Para compreendermos melhor esta pergunta, devemos assimilar sobre o que trata o capítulo 5 da Carta aos Gálatas, mais especificamente dos versículos 13 a 26. A Carta aos Gálatas é apresentada como uma das mais fortes e impactantes cartas de São Paulo, marcada por um tom firme, até indignado, mas também profunda e autêntica. Ela foi escrita às comunidades da Galácia por volta dos anos 54-55, após a pregação de Paulo na região. O motivo principal da carta foi um problema concreto. Alguns cristãos de origem judaica estavam ensinando que para seguir a Cristo era necessário cumprir a lei judaica, como a circuncisão. São Paulo reage com veemência contra essa ideia, afirmando que isso distorce o verdadeiro evangelho, chamando essa visão de outro evangelho. Ele defende a autenticidade de sua missão, recebida diretamente de Deus e reforçada pelos apóstolos de Jerusalém. O ponto central da carta é que ninguém se justifica pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. A prova disso é que os próprios Gálatas receberam o Espírito Santo pela fé e não pelo cumprimento da lei. São Paulo ensina que a verdadeira liberdade cristã não está em seguir regras externas, mas em viver guiado pelo Espírito, praticando o amor, que é o cumprimento da lei de Cristo. Por fim, ele reafirma sua autoridade apostólica e encerra destacando que sua vida e sofrimentos são prova de sua fidelidade ao Evangelho. Devidamente apresentados à Carta aos Gálatas, iremos agora contemplar as palavras sagradas. Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 a 26. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos guiar pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória. Nada de provocações, nada de invejas entre nós. Verdade da vida cristã. São Paulo nos coloca diante de uma verdade essencial da vida cristã. Fomos chamados à liberdade, mas liberdade não é fazer o que se quer, e sim ter a capacidade de fazer o bem. É a libertação do pecado para viver segundo Deus. Não se trata de autonomia sem limites, é uma vocação ao amor. Fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Trata-se de um paradoxo profundamente cristão. Somos livres para servir. Na lógica do mundo, servir é perder. Na lógica do Evangelho, servir é amar. E amar é a verdadeira liberdade. A luta interior. São Paulo nos revela algo que todo cristão experimenta:
uma batalha dentro de si. A carne, na linguagem bíblica, não é o corpo em si, mas a natureza humana ferida pelo pecado, inclinada ao egoísmo, ao prazer desordenado e à autossuficiência. Já o Espírito é a ação de Deus em nós, que nos eleva, purifica e conduz à santidade. Esta luta aparece em toda a Escritura. Podemos lembrar quando o apóstolo diz: "Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero." Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Esta tensão não é sinal de fracasso, é sinal de que estamos vivos espiritualmente. As obras da carne. São Paulo nomeia claramente os pecados, porque o mal precisa ser reconhecido para ser combatido. Impureza e libertinagem, hoje tão normalizadas que ferem a dignidade do corpo, templo do Espírito Santo, inimizades, brigas, ciúmes, invejas, pecados que destroem famílias, comunidades e amizades, ambição e divisões, colocam o eu acima do outro, excessos como bebedeiras e orgias, fuga da realidade e perda do domínio de si. Essas obras não são apenas erros, mas caminhos que afastam de Deus. Por isso, Paulo é firme: os que praticarem estas coisas não herdarão o reino de Deus. A Igreja sempre ensinou isso com clareza. O pecado grave, assumido e não arrependido, rompe a comunhão com Deus. O fruto do Espírito. Em contraste, São Paulo apresenta algo belíssimo: o fruto do Espírito. Note, ele não diz frutos, mas fruto, porque é uma realidade única que se manifesta de várias formas na vida de quem vive em Deus. Esse fruto é caridade, amor, como ensina: Deus é amor. Primeira Epístola de São João, capítulo 4, versículo 8. Alegria, não superficial, mas fruto da presença de Deus. Paz, mesmo em meio às tribulações. Paciência, saber esperar e suportar com fé. Bondade e fidelidade, refletir o próprio coração de Deus. Brandura e temperança, domínio de si, equilíbrio, humildade. Esse fruto necessita de um esforço humano, intimamente ligado a uma vida de oração, sacramentos e comunhão com Deus. Como Jesus ensina: permanecei em mim, sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versículos de 5 a 5. Crucificar a carne. São Paulo usa uma expressão forte: os que são de Cristo crucificaram a carne. Isso não significa literalmente destruir o corpo, mas submeter os desejos desordenados à cruz de Cristo. E como tudo isso funciona na prática? Primeiro, dizendo não ao pecado, mesmo quando há desejo. Mas quando cairmos, sim, nós vamos cair, buscar o sacramento da confissão e exercitar a disciplina espiritual, oração, jejum, vigilância. É um caminho exigente, mas libertador. O perigo da vanglória. O texto termina com um alerta muito atual: não sejamos ávidos da vanglória. A vanglória é o desejo desordenado de reconhecimento, de aparecer, de ser superior. Ela se manifesta na necessidade constante de aprovação, da comparação com os outros, com a inveja do bem alheio e com provocações e rivalidades. Mesmo na vida religiosa, ela pode aparecer. No momento em que fazemos o bem para sermos vistos, buscando elogio e querendo parecer mais santo que os outros. Mas Jesus já advertiu: quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz a direita. Mateus, capítulo 6, versículo 3. A verdadeira vida no Espírito é silenciosa, humilde e escondida em Deus. Oração. Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo chamado à verdadeira liberdade. Liberta-me, Senhor, de tudo aquilo que me afasta de ti, dos desejos desordenados, das más inclinações, das obras da carne que ferem minha alma. Dá-me a graça de viver segundo o teu Espírito. Faz crescer em mim o teu fruto, o amor,
a paz, a paciência, a bondade e a fidelidade. Ensina-me a servir com humildade, a amar sem buscar reconhecimento e a fugir da vanglória que corrompe o coração. Que eu crucifique em mim tudo aquilo que não vem de ti e que minha vida seja um reflexo da tua presença. Conduze-me, Senhor, no caminho da santidade, para que, vivendo no Espírito, eu alcance a vida eterna. Amém.